Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, nesta quarta-feira, para trazer informações sobre o time que vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino amanhã pelo Campeonato Brasileiro, dia 12 de junho. O Bahia que vai até Bragança Paulista, tentando buscar um resultado positivo para tentar se manter no G6 e, obviamente, ultrapassar a barreira dos 20 pontos no Campeonato Brasileiro. Você vai saber no vídeo de hoje como o nosso tricolor de aço vai para essa partida de amanhã, provável escalação, análise, muita informação. Iremos também trazer para vocês aqui notícias sobre o mercado de transferências. Afinal, está perto de começar, né? Em julho a gente já tem as movimentações, o Bahia já está no mercado, já está procurando opções, já está se movimentando e eu quero trazer hoje duas situações muito importantes sobre goleiros, né? Uma prioridade do Bahia para essa janela de transferências é a posição de goleiro, já tem muitos nomes sendo especulados, oferecidos, muitas informações aí sendo mencionadas e eu quero trazer para vocês algumas informações aqui sobre essa situação, tá bom? Já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E também não se esquece de comentar, a tua participação aqui é muito importante nos comentários, desabafando, falando o que é que tu acha, também até falando do jogo de amanhã. Quero muito saber a opinião de vocês. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre o time de amanhã que vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. Bahia finalizou a preparação nesta quarta-feira para encarar a equipe do Red Bull Bragantino. O jogo amanhã vai ser fora de casa, lá em Bragança Paulista. O tricolor de aço finalizou a preparação hoje, já viaja para São Paulo. A gente não tem nenhuma baixa dos que estavam lesionados, né? Que estava assim, com aquelas lesões que davam para se recuperar a tempo dessa partida. Estou falando do lateral esquerdo, Iago Borducci, que passou por um procedimento cirúrgico no nariz, já está recuperado e treinou normalmente com o grupo. A mesma coisa o volante Rezende, que estava já um tempinho fora, treinou normalmente também com o grupo e está à disposição do técnico Rogério Ceni para essa partida de amanhã. Os únicos lesionados, né, é o Canu e também o volante Eric. Esses dois praticamente estão de fora da temporada, por isso eu falei para vocês que o Bahia está praticamente com força máxima, né? Porque esses dois jogadores a gente já conhece, já é uma lesão que vai ficar muito, vai demorar muito tempo, né, de recuperação e tal, e esses atletas vão ficar um longo período afastados, não vão ficar sendo relacionados para as partidas. O Bahia que para esse jogo vai com, como eu falei, né, com uma missão importantíssima de buscar 3 pontos amanhã. É um jogo muito difícil, porque vai enfrentar um Red Bull Bragantino, que atualmente é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, uma equipe que vem se mostrando ser muito competitiva, muito forte, principalmente jogando em casa, diferente do ano passado. Acho que o time do Bragantino para esse ano é bem melhor, é um time mais entrosado, um time que tem mais opções e é um time que consegue também criar mais soluções, né, o que vai dificultar a partida da manhã para o Bahia. Uma provável escalação, a gente tem no gol o goleiro Marcos Felipe, na lateral direita o Gilberto, a zaga com David Duarte, Santiago Mingo e na lateral esquerda o Luciano Juba, meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e aí na frente Eric Puga, Ademir e William José. A tendência amanhã é que o Bahia entre em campo com esses três atacantes e eu vou explicar para vocês o porquê. Quando o Cauli entra, né, é num sentido do Bahia tentar reter mais a posse da bola. É um jogador mais técnico, um jogador mais de combinação de passes e isso facilita com que o Bahia fique mais tempo com a bola. Consequentemente, tendo mais posse e criando mais oportunidades. Porém, quando você vai enfrentar amanhã um time do Bragantino, que também tem uma característica não de necessariamente ter a bola, mas é um time rápido, um time que gosta de trabalhar bem a bola também, um time que explora muito as transições, para o Bahia amanhã, não querendo competir com a equipe do Bragantino nesse sentido, mas você ter o Ademir pelo lado direito vai ajudar muito nas puxadas do contra-ataque, principalmente para tirar o time do Bragantino, né, de cima, você evita que o adversário te pressione, te coloque para trás, e aí o Ademir, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva, ajuda bastante também, voltando para marcar e na frente com velocidade e também com criada de oportunidades, que vai ser muito importante, né? Criações de oportunidades. É um jogador que trabalha bem a bola, um jogador que vai para cima, que dá muitas assistências e para o jogo de amanhã eu acho que ele se encaixa perfeitamente, até para jogar ao lado do William José e do Eric Puga também, que são dois jogadores que fazem bastante gols e que tem uma finalização até melhor do que ele. Os três atletas no início da temporada estavam numa fase absurda, né? Que amanhã possa ser algo importante também para que a gente consiga um resultado positivo. Eu estou confiante de que a gente pode buscar um bom resultado. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas o Bahia tem totais condições de chegar lá em Bragança Paulista e conseguir minimamente um empate tranquilamente. O time do Bragantino, como eu falei, é um time muito bom, um time que compete bem, é um time que não está em terceiro colocado à toa do Campeonato Brasileiro, mas o Bahia também tem suas coisas positivas, né, para a gente poder falar, para a gente poder analisar e, consequentemente, também tem muitas oportunidades de conseguir buscar um triunfo em terras paulistas.
Falar agora com vocês sobre o mercado de transferências, meu povo, que eu quero falar sobre o Jean e também sobre o Léo Jardim. Informação do Yuri Santana, que também confirma aquilo que eu trouxe há algum tempo aqui no canal. Eu falei para vocês sobre a situação do Jean há algum tempo e eu falei que ele estava sem clube, que ele deixou o Cerro Porteño e expliquei se era uma opção. E aí quando eu falei do Jean, eu lembro de muita gente comentando aqui, mas por que você está mencionando o Jean? Não teve nada entre Bahia e ele e tal, não é um jogador que faz mais sentido pra gente. Mas segundo o Yuri Santana, o Jean foi oferecido ao Bahia. Ele estava livre no mercado, os empresários tentaram abrir algum tipo de conversa ou algo do tipo. Internamente, o Grupo City, junto com o Rogério Ceni avalia como muito positiva, né, uma possível chegada do Jeanzinho, e aí poderia facilitar o negócio, mas devido a outras questões, né, isso não foi ainda iniciado. E as outras questões você sabe muito bem o que é. E além disso, ele também estava negociando com a equipe do Juventude do Rio Grande do Sul, o Juventude que está buscando um goleiro no mercado, encontrou no Jean uma possível solução, mas acabou não fechando ainda, o que dá brecha, o que dá possibilidade do Bahia conseguir fechar com este jogador. O Bahia está tentando a contratação do Patrick Sequeira, porém está mais para um não do que para um sim hoje, nesse momento, quarta-feira, 11 de junho, no momento que eu estou gravando o vídeo. É complicada a situação do Patrick Sequeira, o Casa Pia está tentando renovar com ele, ele quer sair, quer deixar o clube. Segundo a informação do Fabrício Romano, quer ir para um lugar, né, de mais destaque, aí tem clubes europeus, clubes brasileiros e da América do Sul também interessados. As propostas, né, o Casa Pia está pedindo muito alto, o que está dificultando completamente algum tipo de negociação. O Bahia sempre oferecendo ali na casa dos 30, 40 milhões de reais e o time português querendo praticamente o dobro disso. Então, está cada vez mais inviável fazer esse tipo de contratação, né? Contratar um goleiro na casa dos 180 milhões seria uma insanidade. Então, por conta disso, o Bahia avalia e procura outros nomes no mercado. Outro nome que foi oferecido ao Bahia também e que poderia sim chegar a um acordo e que poderia sim ter um negócio facilitado é o do Léo Jardim. E eu não sei se vocês se lembram do vídeo que eu fiz explicando a situação sobre todos os goleiros mencionados e eu falei sobre a situação do Léo Jardim o seguinte: se o Bahia não contratar um goleiro e o Vasco não renovar com o Léo Jardim, possivelmente seria um nome muito atrativo para o final do ano, porque é um jogador que chegaria sem custos. Mas o problema do Léo Jardim é justamente os altos valores envolvidos na questão dos salários, das luvas e tudo mais. Isso tudo complica assim o negócio. Mas o Léo Jardim, assim como o Jean, também avaliado positivamente pela diretoria do Bahia, é um nome que agrada bastante o Rogério. Ele tem uma liderança que eu acho que é importante para qualquer tipo de goleiro, né? Além do bom goleiro debaixo das traves e também do jogo com os pés, você precisa passar essa confiança, essa liderança para a equipe. E o Léo Jardim é um jogador que tem isso, né, já como característica, além, claro, de um ótimo jogo com os pés, o que facilita muito também o jogo aqui no clube. Poderia chegar para ser um goleiro titular absoluto, fácil na minha opinião, e eu gostaria muito de ver essa contratação aqui. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas que seria uma ótima contratação para mim seria um jogador que vestiria a camisa e de fato assumiria essa posição de titular, assim como o Patrick Sequeira, por exemplo, chegaria para fazer isso. O Léo Jardim está vivendo uma situação muito complicada no Vasco. O Vasco já fez diversas propostas que já foram recusadas várias vezes pelo staff do atleta. Não sei se é um jogo sujo para sair, mas que ele está incomodado, insatisfeito com algumas coisas no Vasco. Isso está. Além, claro, da valorização salarial. Eles esperavam uma valorização muito maior do que está sendo oferecida para ele, né? Maior do que, inclusive, R$ 1 milhão, o que ele poderia encontrar aqui no Bahia. Mas é cena para os próximos capítulos, porque a gente ainda precisa da definição do Patrick Sequeira, ainda precisa da definição da renovação dele com o Vasco, e se tudo isso não acontecer, e se o Bahia for para o segundo semestre sem de fato um goleiro, né? Porque o Bahia não vai contratar apenas por contratar, vai contratar um jogador que faça sentido. E aí, se não conseguir encontrar uma ótima opção no mercado e não renovar com o Vasco, o Léo Jardim, com toda a certeza do mundo, vai passar uma grande opção para o Bahia, porque foi oferecido, o Bahia demonstrou interesse, monitorou a situação dele, como eu trouxe em diversos vídeos aqui do canal, e é uma situação que a gente pode sim ser beneficiado. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!